Se você é aquela pessoa que está o tempo todo querendo agradar todo mundo, para evitar conflitos, para ser aceita e, acima de tudo, para não decepcionar ninguém, fica comigo que esse vídeo é para você. Durante muito tempo eu fui essa pessoa. E para falar bem a verdade, esse é um processo que eu ainda estou trabalhando para deixar de ser. Isso tem a ver comigo, com o meu temperamento. O meu temperamento é fleumático, eu também, como uma boa libriana, sou aquela pessoa que tenta mediar situações, que tenta ser diplomática, que consegue ver os dois lados da coisa, sabe? E eu tenho muito essa coisa de não querer desagradar, de querer evitar conflitos. Então eu sei que isso tudo, na verdade, além de ser reflexo da minha essência, de coisas desafiadoras que eu preciso trabalhar dentro de mim, isso também é um reflexo de uma insegurança. Insegurança com quem eu sou. Quando a gente entende que o nosso maior poder é ser quem nós somos, ai, gente, tudo começa a melhorar. Você começa a se soltar dessas amarras, de achar que você tem que agradar todo mundo o tempo todo, de achar que você tem que ser aceita por todos, de achar, de ter a doce ilusão de que você tem qualquer controle sobre o que pensam e vão pensar de você. Gente, esse entendimento é como se soltar de amarras, sabe, para ser você mesmo. Inclusive, eu acho que por muito tempo eu não me posicionei muito nos meus conteúdos, nos meus vídeos, porque no fundo tem esse medo. Como agradar todo mundo? Como que eu vou falar de algumas coisas que outras pessoas claramente vão discordar? Sabe esse tipo de pensamento, de sensação? Até a hora que você entende, gente. Eu sendo eu mesma, eu sendo fiel a quem eu sou, eu vou atrair as pessoas que estão em congruência com isso. Eu vou atrair as pessoas que estão mais alinhadas com isso. E tá tudo bem, a gente não tem como agradar todo mundo, não é mesmo? Então, assim, essa necessidade de agradar a todos o tempo todo é um reflexo de uma insegurança muito grande, principalmente de quem somos nós. Quando a gente começa a fortalecer a nossa identidade com a certeza de quem você é, quais são os seus valores, o que faz sentido para você, você começa a se posicionar não de maneira mal educada, grosseira, não é nada disso, mas você começa a se posicionar com mais tranquilidade, com mais leveza, você não fica tentando se moldar em tudo. Então a gente começa a entender que a gente não precisa ficar mudando o nosso comportamento para caber nos lugares. E também que a gente não precisa o tempo inteiro evitar se posicionar. Outra coisa que é muito importante é quando a gente começa a entender também que a gente tem que parar de falar sim para todo mundo enquanto a gente está falando não para nós. Esse negócio de querer agradar todo mundo tem muito a ver também com a questão de você não saber falar não para os outros. Gente, a gente tem que saber falar não sem precisar ficar dando muita explicação. Você pode simplesmente não querer fazer alguma coisa porque você não quer. E isso basta, você não precisa ter uma desculpa super convincente assim, sabe? Para você mostrar para a pessoa que você não vai fazer o que ela quer que você faça, mas que você tem um motivo muito forte para isso, porque senão você iria. Porque no fundo isso é uma ilusão de que você está conseguindo controlar a imagem que a pessoa tem sobre você. É o seu medo de decepcionar a pessoa. Mas, gente, veja bem, a gente vai decepcionar de qualquer jeito. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que uma pessoa te convidou para ir em algum lugar que você não quer ir, porque você sabe que aquele dia é um dia muito cheio para você já tem outros compromissos. Mas os dois compromissos são importantes, então você fala assim: eu vou dar um jeito, eu vou em um, depois eu vou sair, eu vou no outro, mas eu não vou decepcionar. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer as duas coisas acontecerem. Até aí normal, tá? Uma escolha sua. Nessa tentativa de fazer os dois, você vai em um, aí você tem que sair mais cedo desse compromisso, porque você fala para a pessoa que você tem outro compromisso, e você pode chegar atrasada no outro. Que vai acontecer? Você está fazendo de tudo, certo? Para agradar as duas pessoas, as duas situações. Mas pode ter certeza que, mesmo fazendo tudo isso, você ainda assim pode decepcionar a pessoa que você saiu mais cedo, de pensar, nossa, veio e foi embora tão cedo, veio tão rápido.
Ou então decepcionar outra pessoa. Nossa, chegou atrasado, chegou essa hora, que falta de consideração. Percebe? Como você não tem controle de jeito nenhum, mesmo que você tente ficar agradando todo mundo, na ilusão de que assim você não decepciona ninguém, você vai decepcionar. Você pode ter certeza. Então, a gente nesse processo precisa começar a aprender a falar não. Se tem alguma situação que vai te deixar estressada ou que você sabe que naquele dia não vai funcionar bem para você, simplesmente fala: eu não vou conseguir. Não precisa ficar dando muita explicação. Algumas pessoas você pode até sentir que você quer dar um pouco mais de explicação e tudo bem também, mas assim, tentar não fazer disso um hábito e simplesmente falar com leveza para uma pessoa: nossa, obrigada pelo convite, mas eu não vou conseguir. E tudo bem, sabe, gente? A gente tem que começar a normalizar essas coisas, porque no fundo, essa necessidade de agradar todo mundo o tempo todo é simplesmente uma insegurança. É simplesmente uma necessidade de querer ser aceita, de não querer decepcionar, de querer ser perfeita, de querer caber em tudo. Então, o ponto de virada é quando você entende que você não tem como ser aceita por todos e você não precisa ser aceita por todos. É quando você começa a dizer não, é quando você começa a tolerar um certo desconforto numa situação em que você pode precisar se posicionar. É quando você para de ficar tentando explicar tudo o tempo todo na ilusão de que você vai mudar a opinião da pessoa ou que você vai fazer a pessoa pensar melhor de você. E isso significa se respeitar, se colocar em primeiro lugar. Porque quando você fica tentando agradar todo mundo o tempo todo, você se abandona. Você deixa de olhar para você. Você fica num desgaste constante, tentando fazer tudo para os outros e nada para você, dizendo sim para o outro e dizendo não para si mesma. E tem algo muito libertador quando você faz isso. Por mais que seja difícil e desconfortável no começo, você começa a falar um não ali, aí você fica aliviada naquele dia, você fala: nossa, que bom, hoje eu precisava descansar, hoje eu precisava priorizar outras coisas. Como foi bom falar não hoje, não atender a expectativa do outro e atender a minha. E quando você começa, sabe, nessas atitudes, parar de se explicar o tempo todo, simplesmente falar alguma coisa que você não pode ou não quer, sem ficar exagerando na explicação, sem ficar pensando demais. Quando você começa a fazer isso, isso começa a te dar uma sensação de leveza e de liberdade. E você vai aos poucos fortalecendo a sua identidade. Isso é uma questão de maturidade. Quanto mais você evolui, quanto mais você amadurece, mais você começa a ficar confortável em ser você mesma. Mais você começa a perceber que isso é o seu grande poder, é ser você mesma. E isso é a melhor coisa do mundo, é você ser você mesma, sem você ficar tentando se adaptar, sem você ficar tentando se moldar. É ser quem você é. Isso traz uma leveza tão grande. Então você começa a se soltar, a se libertar, a viver com mais leveza, a viver com mais tranquilidade. E pode ter certeza que ao fazer isso, se isso causar reação em algumas pessoas, ou se as pessoas demonstrarem uma decepção muito grande com você por você não estar atendendo às expectativas, talvez seja a hora de você rever esses relacionamentos. Então, tudo isso faz parte do processo. Então, eu espero de verdade que esse vídeo e essa mensagem te inspire a buscar mais da sua identidade, de quem você é, te dê força e coragem para parar de querer agradar todo mundo o tempo todo e viver mais de acordo com a sua essência, ser mais autêntica, ser mais você mesma. E essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês hoje, porque isso tem sido transformador para mim e eu espero que seja também para você. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!